Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8. Aqui estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, vocês que compartilham os estudos com outras pessoas e também a vocês que clicam no dedinho de joinha e ainda a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para o José Bernardo Mendes, também um alô especial para a Bia, para a Lindaura Seidler, também para a Leia Filgueiras, um alô especial para Joaquim Silva, para Carmen Martins, para a Rosiane, para a Tereza Lima, Dilsa Flora, para a Rosimeire Barbosa, também um alô especial para o Ademir Silva, Luciane Alcântara Fadini, Dulce, também Ricardo Rodrigues, Nilda, Gleice, Marilena e um alô especial também para Linoci Bezerra, José de Souza, Matilde Knapp, Valdemir Hoffmann, Edna Botari, também Jair Machado, Walter Henrique Becker, Melry Rodrigues, parabenizando especialmente a Miriam, que completou mais um ano de vida, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos, estaremos sempre mandando alô para vocês e orando por vocês. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos em Tua presença, te agradecemos pela vida, por este dia e também pelos momentos que vamos ter agora estudando a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento da Tua Palavra, nos ajudando a aceitar e viver na prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa, Pai, todos esses que nós citamos aqui os nomes, todos os que estudam conosco a Bíblia cada dia, todos os pedidos de oração que nos são enviados, Tu conheces as necessidades de cada um, conceda as bênçãos conforme a fé que cada um tem em Ti, e também abençoes Miriam, que completou mais um ano de vida, e todos os demais, Pai, que nos pedem orações. Dê vitórias, em nome de Jesus. Amém. Estamos num final de semana em que irá começar a festa da carne, o carnaval, e eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês podem responder a partir de domingo lá nos comentários do canal Hora Tranquila. Nessa época de carnaval, o que você costuma fazer? Fica em casa, sai para algum lugar no interior do estado, vai para casa de parentes ou vai para um retiro? O que é que você faz durante esse período? É um momento que nós temos que nos retirar do meio dessa balbúrdia toda que acontece e especialmente nós deveremos também evitar assistir televisão, essas escolas de samba que estarão zombando da nossa fé, estarão provocando o nosso Senhor Jesus Cristo, e sabemos que essas pessoas, se elas não se converterem, elas pagarão pelo que elas fazem, porque a Bíblia diz que Deus não se zomba. E essas escolas de samba, esses carnavalescos, têm zombado da nossa fé, zombado do nosso Deus, escarnecido do nosso Senhor Jesus. Mas vamos estar então procurando ter comunhão com Deus e evitar estar assistindo e também, mesmo, quem sabe, nas cidades onde vai ter muito barulho, evitar estes problemas para que nós possamos manter a nossa comunhão com Deus. Nós vamos essa semana finalizar agora o estudo que fizemos falando sobre o conflito cósmico. O conflito cósmico, vocês sabem, ele é um conflito, poderíamos dizer assim, interestelar, né? É no universo. Ele começou lá no céu e se estendeu aqui para a Terra, e Satanás e os seus anjos estão aqui neste planeta. E é ele que está incitando essas pessoas a fazer o que fazem no carnaval. Ore pelos seus filhos, ore por aqueles que você sabe que estará indo participar dessas festas, para que sejam protegidos e que possam voltar sem nenhum problema para casa. Só Deus para nos proteger, e que nós não venhamos a brigar, porque quem sabe alguém da família está indo participar, mas que possamos conversar, e se não der para conversar, pelo menos orar por aqueles que estarão indo participar destas festividades. Nós, então, sabemos que Satanás ele está por trás disso. É uma batalha espiritual que nós vivemos no nosso dia a dia. Todos os conflitos que nós temos em nossa mente, as decisões que nós precisamos tomar, está
a luta entre o bem e o mal. Assim como este estudo que nós fizemos falou a respeito daquele homem que semeou a boa semente, mas veio o inimigo e jogou no meio da boa semente, da plantação, o joio. E sabemos que o inimigo é Satanás. Ele procura fazer com que as pessoas com quem nos relacionamos, as pessoas com as quais nós congregamos, muitas delas aceitem as insinuações de Satanás e elas então estão no nosso meio, mas com outros pensamentos. E Jesus nos orientou para que nós não arrancássemos o joio enquanto ele ainda está crescendo juntamente com o trigo, porque são parecidos. Somente na colheita, quando o trigo amadurece, então se conhece o que é o trigo, o que é o joio. Então o joio ele é cortado e lançado no fogo, e o trigo ele é cortado, amarrado em feixes e colocado no celeiro. Isso, irmão, simboliza que nós estamos no meio dessa batalha e o que nós temos sido, segundo o nosso viver, segundo o nosso procedimento, nós temos sido joio ou temos sido trigo. Não vamos criticar ninguém porque nós achamos que não é a boa semente, porque não é o trigo, porque somente quem pode julgar é Deus. Nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, procurar ter comunhão com Deus, andar com Ele, fazer a vontade dEle, e cada um irá dar conta de si mesmo diante do tribunal. Então que nós tenhamos a consciência de não criticar e de não julgar ninguém, porque somente Deus é quem pode julgar. E Satanás, ele começou esse conflito lá no céu, quando ele quis estabelecer um trono e estar acima do trono de Deus, e depois que ele foi expulso do céu, que houve batalha nos céus, ele veio parar aqui neste planeta, conforme nós estudamos. Este planeta ainda era sem forma e vazio, e depois então que Deus deu forma a este planeta, isso foi depois que aconteceu o pecado lá nos céus. Satanás já estava aqui nesse planeta que era um abismo. E quando Deus deu forma, criou todas as coisas, e então criou o ser humano, Satanás então ele teve a oportunidade de tentar o casal para que eles caíssem nas insinuações dele de que se eles comessem daquele fruto que Deus disse para não comerem, eles seriam iguais a Deus, iriam conhecer o bem e o mal. E então houve a queda, e a partir deste momento, então, Satanás ele passou a reinar neste mundo. Quem reinava, Deus deu este planeta para Adão e Eva cuidarem. Mas, quando Adão e Eva pecaram, eles deram esse domínio a Satanás. E Satanás, então, ele é o príncipe deste mundo. Ele usurpou isso das mãos de Deus. Mas Deus tem um plano, e esse plano já estava estabelecido antes da fundação do mundo. Então, quando Adão e Eva pecaram, Deus não foi pego de surpresa. Ele já tinha um plano, que era enviar Jesus. Foi quando, então, Deus disse para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, que ele enviaria o seu filho para que pudesse resgatar o ser humano do pecado. E essa redenção, ela está estendida a todos. Não é somente para alguns, é para todos. Mas para isso, para sermos redimidos por Jesus, nós precisamos querer ser salvos, querer ter Jesus em nossa vida e fazer dele o nosso maior e melhor amigo. Por quê? Porque ele pagou o preço do nosso pecado, que era a morte eterna. Jesus morreu essa morte na cruz do Calvário. E então nossos pecados, todos aqueles que confessarem, os pecados são perdoados e nós passamos então a fazer parte da família de Deus. É claro que mesmo depois de aceitarmos a Jesus, nós continuaremos sendo tentados e poderemos cair, mas nós temos que nos levantar, gritar, clamar a Deus, pedir por Ele, e Ele vai estender a mão e nos levantará. Porque Paulo mesmo diz que o justo ele cairá 7 vezes e se levantará. Satanás, então, ele sempre quis ser adorado. Lá nos céus ele queria estabelecer um trono acima do trono de Deus. Houve guerra
eles foram lançados para o abismo. E então Jesus, quando esteve aqui na terra, após o seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e após o jejum, Satanás apareceu para ele em forma de anjo de luz. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Jesus estava com fome. Veja, a mesma tentação que ele fez para Adão e Eva, coma deste fruto, quer dizer, foi pelo apetite. Nós temos que cuidar, irmãos, com o nosso apetite, com o que nós estamos comendo, porque Satanás, ele pega as pessoas pelo apetite. E ele quis pegar Jesus também pelo apetite. Jesus estava com fome, mas Jesus sabia que era Satanás. Ele reconheceu e ele disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depois Satanás leva Jesus para o pináculo do templo e ali ele diz assim, você pode dizer aos teus anjos que ordenem e você pode se lançar daqui abaixo que não vai acontecer nada. Veja como ele é astuto. Jesus, ele tinha poder também para fazer isso, mas ele sabia que era uma tentação e ele não poderia ceder à tentação. E Jesus, então, ele permaneceu fiel, usou mais uma vez a palavra para responder a Satanás, e depois Satanás leva Jesus para um alto monte, mostra todos os reinos e diz, olha, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Então vejam, Satanás ele sempre quis ser adorado, e nós temos que ter cuidado com o que nós andamos fazendo, o que nós andamos comendo, o que nós andamos ouvindo, porque Satanás ele está por trás, incitando para que nós caiamos em pecado. Mas se nós conhecermos a Bíblia assim como Jesus conhecia e respondia exatamente o que estava escrito na Bíblia, então Satanás ele teve que ir embora. Ele não venceu Jesus. Jesus foi vitorioso, assim como venceu a batalha no céu, venceu no deserto a tentação, venceu na cruz do Calvário quando ele morreu pelos nossos pecados. Jesus ele é vencedor. Então vamos estar ao lado do vencedor, ao lado de Jesus. Não vamos ceder às pressões de Satanás. O apóstolo João, ele escreveu em 1 João, no capítulo 2, a partir do verso 15, ele diz, não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Então, aqui está a orientação da palavra de Deus. Não vamos amar o mundo nem as coisas que no mundo há, mas vamos fazer com que nós estejamos ao lado de Deus, fazendo o que Deus deseja, porque as coisas mundanas passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos no domingo para dar sequência a esta série, O Amor e a Justiça de Deus. Desejamos a todos vocês um bom dia, um feliz dia da preparação, que é hoje, sexta-feira, um feliz sábado, e procure evitar estar no meio dessa balbúrdia que estará acontecendo nesses próximos dias, e nós estaremos aqui juntos com vocês estudando a Bíblia. Lembramos a todos que a Bíblia nos diz que com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Jeremias capítulo 31, verso 3. Que Deus nos abençoe.